Hoje eu vou contar uma coisa que pode chocar muita gente. Todos os procedimentos estéticos que eu fiz depois de ser influenciadora. A pessoa que liberou o direito de ser feia. Como assim, Alexandra? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor. Como é que você está? Eu estou muito bem. Esse é o Show da Xanda e hoje vamos falar aqui, ó, eu de cara limpa, falando pra vocês da beleza real de Alexandra Gurgel, eu mesma. Estou falando de mim na terceira pessoa, detesto isso, mas estou fazendo. Gente, eu fico ouvindo aqui um barulho de uma chamada sendo ligada, eu fico achando que isso é um chamado dos céus, talvez. Ó, vê se você consegue ouvir. Tem alguém ligando, pode ser que seja a galera lá do Conselho Kármico, que eu mandei uma cartinha pro Conselho Kármico, eu mando cartinha pra todo mundo, né? Eu vou abrir meu coração sobre algo muito pessoal, porém, essa é a história da minha vida nessa internet. Foi assim que eu comecei no YouTube e é assim que eu estou de volta ao YouTube, aos vídeos longos, falando pra caramba, me explicando pra vocês e pra mim mesma. São coisas que eu falo muito no offline desde que começaram a acontecer. E eu já dei várias entrevistas, já falei sobre isso em vários lugares, já falei em lives, mas nunca nas minhas próprias redes dessa maneira. É tão simples, porque se eu fosse resumir tudo sim, eu tenho procedimentos estéticos, porque assim como eu sempre falei durante toda a minha trajetória, a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. A diferença é a gente saber se a nossa vontade de mudar é genuína, nossa, ou é porque os outros estão falando, a gente saber o que a gente está injetando no nosso corpo, a gente saber o que a gente está fazendo com a gente. Ponto, acabou. Só que eu entendo que o fato de eu ser uma pessoa pública e eu ser uma pessoa pública conhecida por falar sobre beleza, autoestima, corpo, pressão estética, que teoricamente a pessoa que liberou o direito de ser feia. Eu sou a pessoa que liberou o direito de ser feia, galera. Como é que pode? Você tem todo o direito de ser feia, mas se você não quiser, não seja. Era isso que eu tava dizendo o tempo inteiro, mas... Ai, meu Deus. Qual é a mulher que quer ser feia? Ninguém quer ser feia. Só que quando a gente fala que a gente tem o direito de ser feia, que a gente tem o direito de ser do jeito que a gente quiser, se pra sociedade aquilo é chamado de feia, tá tudo certo. Eu comecei na internet com 26 anos. Eu tava acabando de conhecer o feminismo, acabando de conhecer as pautas identitárias, me entendendo no mundo. Eu nem sabia ainda que eu era uma pessoa LGBT. Lendo Naomi Wolf, que eu tenho várias questões sobre esse livro, né? Já falei pra vocês, mas que me abriu muito a cabeça pra entender que a questão com a beleza, a questão com a autoestima é construído na gente, principalmente mulheres, e que sim, cara, tem uma pressão muito grande aí. Isso me deixou muito raivosa, raivosa mesmo. Queria muito provar um ponto da beleza real. E eu queria provar pra mim mesma. Quando eu comecei na internet, eu não queria ser a musa fitness. Eu sabia o que eu não queria ser. Mas eu não tinha uma referência do que eu ia ser. Então eu só fui anti uma coisa. E tudo que parecia ser perto daquela coisa, pra mim não fazia sentido. E eu, por ainda ter somado isso ao fato de que eu tenho uma questão com a plástica que eu fiz 11 anos atrás, né? Que eu botei meu silicone, fiz a lipoaspiração e tenho sequelas por causa dessa cirurgia. Dentro de mim, eu coloquei tudo no mesmo pacote: cirurgia, procedimento estético. E como se fosse sempre na minha cabeça do passado para o mal. Meu Deus, cuidado, perigo, riscos. E sim, claro que tem risco. Só que eu foquei muito na parte ruim. Eu sempre falei nos vídeos, né, que a gente pode mudar, independente do que a gente quiser fazer com o nosso corpo. A gente pode emagrecer, engordar, pode fazer plástica, botar silicone, trocar o dente, trocar o cabelo, trocar a cor do olho. A diferença é como que a gente tá fazendo isso, como que a gente tá lidando com isso. Eu sempre chamava atenção mesmo pra gente ter mais carinho com a gente, mais gentileza e tal. O meu grande ponto de virada, pra mim, dentro de mim, foi quando as coisas estavam melhorando já da pandemia. Eu tava indo muito pra televisão. Eu lancei meu livro na televisão, dava entrevista pro GNT, pro Fantástico, uma época direto. E uma coisa que eu percebi é que eu tinha muita vergonha de me ver na televisão. E aí eu entendi por quê. Porque a minha cara, a minha testa ficava toda marcada. Não sabia que eu era assim, entende? Eu tava muito séria, com uma cara de braba, muito braba, braba. A minha cara de descanso era essa cara de braba, né? E aí eu comecei a ficar muito triste por isso e eu comentei isso com a Beta. A Beta tava no processo de transição dela e ela falou: amiga, Botox. Eu falei: como assim? Ela falou assim: eu fiz Botox, você não reparou? Eu falei: não. Aí ela me explicou que basicamente todo mundo tem Botox, do meio, de influência, de famoso, de celebridade. Aí ela me ensinou a ver. Eu falei: meu Deus, então as pessoas são plenas assim por causa do Botox. É. Aí eu: caramba. Juro, gente, juro. Parece que caiu assim um véu do meu olho. Eu falei: nossa. Aí eu pensei assim: se eu fizer Botox, então, será que vai me ajudar nessa minha cara de braba? Aí a Beta: com certeza. Virei pra mesma médica que a Beta tava fazendo. Falei: doutora, quero fazer. Aí eu tinha, gente,
muitas questões na minha cabeça ainda. Eu lembro que eu virei pra ela e falei assim: quero mudar minha cara inteira, muda tudo. Não gosto de nada, muda tudo. Aí ela virou pra mim e falou assim: você tá doida? Claro que não. Você não precisa disso. Aí eu falei: gostei. Sabe? Eu me sentia na necessidade de testar, assim, a pessoa, sabe? Porque, cara, na minha cabeça eu tava fazendo uma coisa que eu era muito contra, assim. Tipo, que isso, não sei o que lá. Meu Deus. Aí, beleza, fiz o Botox. Isso foi em 2021. Aí fiz o Botox. Pá. Eu lembro de me olhar no espelho, assim, nos primeiros dias. E eu senti que tava travando a minha testa. Aí eu, assim, meu Deus, o que que eu fiz comigo? Aí eu comecei a ficar com uma disforia de imagem muito grande. Porque eu olhei a minha testa e aí travava, assim, tudo travado. Eu, que isso, que é isso, que é isso? Só que depois de uns 20 dias, eu olhei e falei: que é isso?" E eu adorei. E aí acabou com a minha cabeça. Por quê, gente? Vamos lá. Eu acho que a pessoa que mais me julgou de todas fui eu mesma. Porque quando eu virei e falei isso com todo mundo ao meu redor, com o Caio, com a Beto, com a Caroline, com um terapeuta, com todo mundo que eu conheço de influência, de famoso, todo mundo falou: Xanda, qual o problema? Não tô entendendo. Só que pra mim, foi muito interno, foi comigo. A minha cabeça ficou muito confusa, porque eu gostei. E eu me senti bem. Eu falei: calma aí. O que que eu tô perdendo aqui? Qual é a parte que eu tô perdendo? Eu tô confusa. E aí eu entendi que eu sempre falei exatamente isso. Por isso que as pessoas estavam assim: Xanda, não tô entendendo. É a gente fazer pela nossa vontade, não é pelos outros. Ninguém falou da minha testa. Ninguém falou nada de mim. Ninguém falou nada. E mesmo se tivesse falado, eu realmente sempre caguei pra isso. A diferença foi que eu tinha essa insatisfação comigo mesma há muito tempo, que eu lidava com ela, resolvi e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz a tal ponto de que melhorou meu relacionamento com as pessoas ao meu redor, que todo mundo achava que eu tinha cara de brava também, a minha cara de concentrada, a minha cara de trabalhando, de séria, era muito brava, muito fechada. E eu tinha muita dificuldade de entender a minha felicidade naquilo. Que eu falei: calma aí, gente, isso melhorou a minha autoestima. Eu tô confusa. O procedimento estético melhorou a minha autoestima. Eu não tô entendendo. E aí, esse momento de descoberta, onde eu percebi que mudando uma coisa na minha aparência me deixou confiante, me conectou com a Alexandra de antes, que queria ser magra, que queria ser padrão, que queria fazer dieta, né, a todo custo. E com a Alexandra de agora, eu fiquei assim: calma aí, existe um meio do caminho? Existe esse meio do caminho. Eu tinha feito a capa do meu segundo livro no meio do ano, sem Botox, e eu tava no processo de lançamento do livro e já tinha feito Botox. Aí eu falei: gente, ainda bem que eu acrescentei isso no livro, porque no livro fala justamente sobre encontrar o caminho do meio. Porque como eu já tinha essas questões na minha cabeça, eu botei isso no livro. Será que existe um caminho do meio? Eu não preciso viver insatisfeita com uma coisa que eu não gosto. Se é uma insatisfação tão minha, e é isso que eu percebi, isso era tão meu. Claro, se você quiser mudar uma coisa também porque alguém fica falando e isso fica na sua cabeça, ok. Como foi agora, acabei de fazer um vídeo sobre isso, eu vou postar no Instagram daqui a pouco, que foi sobre o Eliezer, que ele percebeu que ele tava com disforia de imagem quando ele tinha a facilidade de fazer procedimento estético todo mês, e aí ele teve que tirar a barba porque ele achou que a filha dele não tava gostando da barba, tava dando alergia nela. Quando ele tirou a barba, ele não se reconheceu. Ele falou: meu Deus, meu rosto tá assim. Eu acho que tem casos e casos da gente realmente não se reconhecer. E ele falou que o caso dele foi porque as pessoas estavam falando na internet que ele é feio. Gente, as pessoas falam que eu sou feia na internet há séculos. Eu liberei o direito de ser feia nas pessoas, entende? Então, pra mim, já falavam muito da minha aparência. Eu fui a pessoa que mais me julguei por mudar a minha aparência. Que mais me julguei. E eu falava: meu Deus, eu sou uma fraude, que absurdo, Alexandra. Quando eu fui ler os meus 2 livros, eu falei: calma aí, eu sempre falei que tudo bem. E aquilo eu tô falando pra mim, antes de tudo, entende? E aí eu falei: tá bom, calma aí. O que que existe então de procedimento estético? E aí eu me abri pra me interessar pelo que eu gostaria de fazer, principalmente sobre o meu rosto e algumas coisas no meu corpo que eu não gosto, principalmente foliculite. E desde então eu estou com a doutora Natália Betio, que é maravilhosa, ela faz todo mundo aqui em casa, e ela me deixa confortável pra eu chegar e falar assim: doutora, o que que tem? O que que é legal? Como é que funciona isso? Ah, como é que funciona aquilo? E aí eu comecei a fazer outros procedimentos estéticos, que é o mote do vídeo, né, que eu vou falar pra vocês. O que que eu tenho no meu rosto? Ai, pele lavada, cara lavada, não tem nada. Tem. E aí que é o ponto que vamos abrir os olhos, assim como a Beta abriu meus olhos pra ensinar a ver a testa das pessoas com Botox, a você entender que você vê a pele de muitas pessoas que é teoricamente perfeita, maravilhosa, e não é só um creme que a pessoa passa. São procedimentos estéticos feitos que faz com que a pele seja daquela maneira, com que tenha aquele viço, com que tenha colágeno, com que tenha firmeza. Tem as coisas maravilhosas. Então vamos falar o tour do meu rosto nos procedimentos estéticos. O que que eu tenho? O Botox aqui, como eu falei pra vocês, tá na testa, e que isso acaba dando uma arqueada na sobrancelha. Isso acaba dando uma arqueadinha, mas a minha sobrancelha, até a doutora fala que ela é bem foxyzinha. Aí eu tenho aqui na olheira ácido hialurônico pra preencher a olheira. Eu tô sem maquiagem agora, tá bem marcadinho.
engraçadinho. A boca também, botei um pouquinho de ácido hialurônico na boca. Sempre foi nesse desenho. É o mesmo desenho, só que ela tá mais volumosa. E aí, no rosto, o que que eu tenho de tratamento? Eu tenho o Lavian, que é um laser que você faz e ele realmente, ele queima a pele toda, mas esse laser é um laser muito específico porque ele não deixa a sua pele no pós. Eu fiz ontem. A minha pele tá aqui, sem nenhum produto, porque não pode usar produto durante 24 horas, nem maquiagem. Fala que equivale a um mês de skincare. É maravilhoso. Eu faço na pele do rosto e dói bastante, tá, gente? Mas ele é maravilhoso também para foliculite e pelo encravado. Então também faço na região íntima, que se tem uma coisa que eu tenho muita questão é com pelo encravado, foliculite, muita, muita, muita. Não dói tanto quanto no rosto, é engraçado. E, gente, a pele. A pele lá embaixo agora, meu amor. É outra. Eu tô fazendo depilação a laser também. Eu tô tendo uma outra experiência de viver depois de fazer o combo de depilação a laser com Lavian. Porque o Lavian, o laser dele fecha a pele, assim, os poros, tudo bonitinho, deixa a pele maravilhosa. E a depilação a laser acaba com o folículo, mata o folículo, aquele pelo ali. Então eu tô com a pele lisa, sabe? Eu nunca tive isso na minha vida inteira. E é uma qualidade de vida muito grande, porque eu tinha um monte de coisa que ficava dando pus. Ah, era horrível, horrível. Mas voltando ao rosto, o tratamento que eu mais gosto de fazer se chama Ultraformer. A gente perde colágeno a partir dos 25 anos, né? 1% ao ano, a gente para de produzir. Ultraformer é um ultrassom, ele estimula o colágeno, ele firma a pele e ele reduz gordura da área que você quiser reduzir. E eu faço Ultraformer no rosto inteiro, na testa aqui. É uma coisa que eu me adaptei muito, eu gosto muito. Eu sinto que pra minha idade, pra sensação que eu tenho hoje, de que às vezes parece que meu rosto começa a dar uma caidinha aqui, assim. Quando eu faço Ultraformer, eu acho maravilhoso. Pode fazer uma vez ao ano, então assim, é bem legal. É, não dói tanto. Eu adoro, tá? Isso é uma coisa que realmente eu adorei, que eu gostei muito do resultado no meu rosto, mais até do que o Botox, porque ele também tem esse efeito de relaxar o músculo, de firmar o músculo. Então, às vezes, ele pode até substituir um pouco, assim, você não precisa ficar toda hora fazendo Botox. Porque eu acho que esse que é a questão com o procedimento estético. Tem gente que é muito viciada, ao ponto de fazer toda hora, sabe? De ficar toda travada. Tem história de gente que fica com a sobrancelha uma pra cima, outra pra baixo, toda travada. Então, eu acredito que, por exemplo, tem muitas mulheres que a gente vê aí envelhecendo, que estão fazendo procedimento estético e não estão com aquela cara totalmente diferente, sabe? Que fica com a boca muito desproporcional, com a maçã do rosto muito desproporcional, o nariz. E se você quiser ficar assim, tudo bem. Mas eu sinto que tem gente que perde a mão, perde a sua fisionomia também. Tem gente que quer mudar de rosto, quer fazer várias coisas e tudo bem. Mas eu acredito que existem formas e formas de você lidar com isso. É sedutor esse universo, porque vai inventando cada hora uma coisa. Agora tem isso aqui pra botar na cara, tem isso aqui pra botar na cara. Que nem a Sandra Bullock lá falando que ela passava um creme que é de prepúcio de bebê coreano no rosto. Aí virou uma fofocaiada no mundo todo isso, de repente, não sei o que, isso aqui lá. E a Oprah também usa, a Kate Blanchett também usa. Então, na verdade, é um componente que tem no prepúcio do bebê coreano, tem que ser do bebê coreano, porque é só lá que é permitido fazer esse procedimento, culturalmente. Na Coreia do Sul pode fazer isso. Aí pega essa célula do bebê coreano, do prepúcio, e reproduz pra todo mundo, aí faz um monte de procedimento estético, entendeu? Só que ganhou o mundo essa fofoca desse procedimento aí da Sandra Bullock, que várias famosas usam. Existem vários tipos de tratamentos caríssimos, deve ter coisa que eu nem faço ideia, que eu não tenho acesso. Mas esse mundo, ele é sedutor. Cada hora você tem a possibilidade de fazer uma coisinha. Eu que sou influenciadora, posso experimentar coisas, né, pra mostrar pro público, se eu quiser. E aí eu fico, não, obrigada, não, obrigada. Eu confio muito na doutora Natália, porque eu faço com a doutora Natália há muitos anos e pela primeira vez eu falei, não, quero mostrar a doutora pras pessoas, assim. Quero mostrar porque isso tá me dando qualidade de vida nessa questão da foliculite. Tá me dando qualidade de vida na questão de eu me sentir bem comigo mesma. Então, pergunte o que tá sendo injetado no seu rosto, qual é o produto, joga na internet, pesquisa. Não utilize nada que tenha PMMA, metacril, hidrogel, silicone industrial. Muito cuidado. Sempre preste atenção muito bem no que tá acontecendo no seu corpo. O problema é a gente ter hoje influenciadoras biomédicas que não são biomédicas, que se formam em curso online, fazendo coisa na cara das pessoas. O problema é que hoje a gente tem qualquer pessoa fazendo qualquer coisa na cara de alguém. Então certifique-se de quem você está contratando para fazer algo no seu rosto, na sua beleza, no seu anjo e tocar em você. Esse é o principal, sabe? Tem que se lembrar que esses procedimentos também não são acessíveis a todo mundo. Não são baratos, entendeu? Tem alguns que são mais acessíveis do que os outros, mas não são procedimentos que você, vou pagar R$ 50 e vou fazer um Botox. Não vai, gente, isso não existe. Você não tá aplicando Botox.
tá bom? Então, não acredite quando uma coisa for baratinha. E o principal de tudo, não coloque num procedimento estético a chave da felicidade. Foi por isso que eu fiquei confusa, porque eu já tava feliz. Como é que uma coisa me deixou feliz com uma coisa que eu nem sabia que eu queria tanto? Entende? A sua felicidade, sua consigo mesma, de uma coisa que você queria, é diferente de ser a chave da felicidade, porque graças àquele procedimento você vai conseguir um emprego e você vai mudar de vida e alguém vai casar com você. Porta da esperança vai se abrir. Não é isso também, entende? A forma como a gente lida com as coisas muda tudo. Eu aprendi a entender que existe sim um caminho do meio. E essa virada do Botox foi a virada pra mim, pra tudo. Pra eu entender que existe um caminho do meio. E eu comecei a olhar, por exemplo, pra Musa Fitness e falei, tá, eu sempre reneguei, né? Deixa eu ver o que ela tem de bom. Entende o que eu tô falando, gente? Eu tô sendo muito vulnerável de falar isso pra vocês aqui, porque isso é uma coisa muito interna, entende? Conversei isso com muitas pessoas internamente. Porque é do tipo assim, tem gente que vai levar isso no literal, mas é a forma de pensar, entende? É o mindset do tipo assim, se eu sempre fui contra uma coisa, e agora uma coisa que teoricamente vem daquele lado de lá, eu gosto, o que mais que tem lá que pode ser legal? Por que que eu não preciso ser só contra, entende? Isso mudou muita coisa na minha cabeça, isso vem mudando, isso vem me abrindo pra entender que nós somos seres humanos. Eu não vou ser 8 ou 80, né? Eu posso ser tudo. Eu posso ser essa pessoa ambivalente, antagônica, essa pessoa que gosta de uma coisa, mas também gosta de outra. Por que não? Por que que eu não posso mudar de opinião? E nem é o caso. É mais a minha opinião minha comigo mesma. Eu achei que era a minha opinião em relação aos outros, do tipo, eu nunca cheguei pra vocês e falei, não faça procedimento estético, não faça cirurgia. Nunca. Mas eu botei como meta pra mim, porque eu quase morri por causa disso. Entende? Então isso muda muito. Assim como eu e minha namorada, a gente terminou no começo do ano e a gente voltou a namorar. Então a gente mudou de opinião sobre não estar mais juntas e agora estamos juntas. Eu acredito que muda as coisas conforme a gente vai se adaptando, a gente vai experimentando novas coisas, a gente vai vivendo. E eu gosto de quebrar a cara. Quis ser extremamente honesta com vocês sobre as coisas que eu fiz, sobre a forma como eu tô pensando sobre isso tudo. Porque de alguma maneira eu sinto que tem pessoas como a Alexandra do passado que fez o Botox e tomou um susto ao se sentir bem. Então, não seja tão 8 ou 80 também. Entende o que eu tô falando? Eu fui muito 8 ou 80 comigo mesma. Muito mais comigo mesma do que com os outros. Muito mais. Então, não seja tão literal. Pode ser bom, pode ser muito bom. Pode ser ótimo pra sua autoestima. Pense se é isso que você quer pra você, por você. Isso muda tudo, porque isso é bom pra caramba quando você tá fazendo porque você quer muito. Porque é uma coisa que vai te fazer bem, que nem quando gente, eu tô sonhando o momento que eu vou tirar meu silicone. Tô sonhando com esse momento, que ainda não é agora. Tô sonhando, 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 porque vai ser tão bom pra mim que eu vou poder voltar a me exercitar do jeito que eu gosto, fazer crossfit, fazer as coisas que eu amo, que eu não posso fazer agora. Então, quando a gente faz mudanças pelo nosso corpo, que a gente quer muito pra gente, não é recompensador, porque é nosso. E aí, o que que você acha disso tudo? Quero saber sua opinião. Se você tem procedimentos também, como é que você lida com isso? E a gente pode ser corpo livre, ter procedimento estético, e fazer cirurgia plástica e ter uma vida de altos e baixos e ter uma vida com a saúde mental que a gente trata, que a gente trabalha, que a gente vai aprendendo a viver. A gente tem a liberdade pra fazer o que quiser com o nosso corpo. E não vai ser eu nem ninguém que vai falar pra você não fazer nada. Mas também não vou falar pra você fazer. Eu só quero que você pense que você pode. Não deixa ninguém falar que você não pode, tá bom? Você tem todo o direito de ser feia, mas se você não quiser, você não precisa. Se você tá no Spotify, deixa sua avaliação, tá bom? Aumenta a avaliação aí do programa, curte o programa, segue. Se você tá no YouTube, se inscreva, dê o seu like, comente. Quero saber sua opinião, compartilha com todo mundo. Um beijo, um queijo com orégano em cima. Obrigada por me ouvirem e até o próximo episódio.